Oi, pessoal, então estamos aqui para mais um vídeo e o título tá dizendo aí por que trabalhar datas comemorativas na escola. E aí, Mariane? Seja bem-vinda, faz tempo que eu não te vejo por aqui. Obrigada. Oi, gente. E é esse assunto que a gente vai abordar agora no vídeo. A gente vai discutir isso, quais são os benefícios de trabalhar isso em sala de aula e qual é o impacto, né, desse assunto na formação dos alunos, no desenvolvimento dentro de sala de aula. Basicamente, a gente escreve livros sobre datas comemorativas e atividades para datas comemorativas. De antemão, a gente vai defender o assunto. Segundo, Mariane é a mais nova autora do livro 51 Atividades para o mês de abril, datas comemorativas. Muito obrigado por participar dessa jornada comigo. E que venham os próximos, né? O que acontece é o seguinte, datas comemorativas é muito trabalhado no ensino infantil e no ensino fundamental 1, nas séries iniciais que se chama. E se trabalha datas comemorativas de uma maneira tão bacana que a rotina, o calendário escolar, a agenda de eventos, as dinâmicas, brincadeiras, o bate-papo naquela sala de aula se dá relacionado a essas datas comemorativas. E em um determinado momento, a gente perde esse papo. E, obviamente, isso acontece por fatores naturais, interesses naturais, o cotidiano das pessoas e a vida particular começa a tomar bastante força, eles querem trazer isso para a escola e vira uma briga de forças. Mas, por outro lado, eu sinto que em muitas das escolas que eu participei, tirando Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, o assunto morre. Datas comemorativas acaba sendo muito incipiente, mesmo que um professor traga ou outro, é muito eventual. Então eu penso que a gente tem que fazer um movimento contra a maré, porque tem muito benefício em tratar das datas comemorativas nas séries mais desenvolvidas discursivamente. Exatamente. Tem muito tema legal, muito tema relevante que as datas comemorativas podem trazer para dentro da sala de aula e que acaba não sendo trabalhado. Então acaba ficando muito preso ao conteúdo e outras coisas relacionadas à construção social do aluno, à formação social do aluno, acabam não sendo trabalhado. E nada melhor do que trabalhar as datas comemorativas, porque elas já estão ali. É uma questão de abordar, de trazer para dentro de sala de aula. E é essa a ideia que a gente traz com os e-books, né? Isso. Pensa bem, as datas comemorativas permitem que a gente trabalhe 4 campos em específico, mas você pode desdobrar isso para muitos outros. Ela permite que você trate a família. Então, as datas comemorativas são sim um resgate da família. Dia das mães, dia dos pais, dias da família, Do dia avô, dos avós. da sogra, do sogro. Exato, você tem uma chance de pautar a família e entender como é que está a família do seu aluno. Mais de uma vez. A escola pode fazer um controle disso. Ver como é que ela pode ajudar, se tem alguém que está com dificuldade em casa. Daí as discussões. É claro que não só disso, mas você pode fazer eventos, você pode discutir socialmente como é que está isso. Falar em socialmente, a gente tem a segunda dimensão, que são as datas por causas. Consciência negra, sabe? Dia da AIDS. Então são datas importantes para serem lembradas e que merecem projetos escolares, atividades escolares. Exatamente. Ainda mais, como você falou agora da AIDS, que nessas últimas décadas tem ficado muito sem falar, sem ser tão discutida como já foi no passado e tem causado a volta dela com toda a força. Exato. Então, pegar essas datas comemorativas para retomar esses assuntos que são hiper importantes para a nossa sociedade, questão de saúde pública, questão de identidade e respeito às diferentes etnias que a gente tem no nosso país, um país tão misto, né? Tão misturado, né? Como a gente sabe, que ao mesmo tempo tão intolerante com as diferenças. E é exatamente o legal das datas comemorativas é isso. Trazer o diferente para discutir em sala de aula, mostrar o que ele tem de bom, a necessidade de respeitar essas diferenças, o outro, e conhecer o outro, né? Não é só, existe índio. Não. O que é o índio? O índio está aqui desde do descobrimento, ele já morava aqui e assim Exato. por diante. Apesar do nome datas comemorativas, e tem um quê de lembrar, de festejar muitas vezes,
Mas vamos lembrar que isso existe, vamos falar desse assunto, porque o maior objetivo das datas comemorativas colocadas por lei, colocadas nas câmaras, é a gente lembrar e manter essa memória viva e não esquecer. Então, assim, dimensão social, dimensão da família, dimensão do país, a história envolvida. Então, as datas comemorativas são o maior relógio cronológico que a gente tem em diálogo com o aluno. O aluno se interessa por isso, o aluno quer falar sobre isso. Se você lembrar, ei, que dia é hoje? Só isso. Experimenta fazer na tua sala. Você diz que dia é hoje? Desperta um monte de gente pensando nisso. Descobrimento do Brasil, proclamação da República, sabe? Dia Mundial da Paz. Cara, essas datas foram importantes por algum motivo. Constituição, né? Federal. Dia da Constituição. Olha a oportunidade que a escola tem, que você, professor, tem, de fazer com que esse tema seja aprofundado a partir do interesse. E não só isso, quebrar os muros da escola. Pai, você sabia que hoje é o dia da Proclamação da República? Eita, Proclamação da República. Isso que Proclamação da República é mais popular. Mas e o dia da comemoração do fim da ditadura militar? Né? O aniversário do fim da ditadura militar. Caramba! Vamos parar para pensar o que aconteceu durante o período da ditadura militar. Talvez, se a gente trouxesse o calendário e mantesse viva essas lembranças, debatendo, não houvesse tanta desinformação. Então, esse é o caminho. E por último, desculpa, só para encerrar essas quatro dimensões, a dimensão do trabalho. As datas comemorativas se relacionam diretamente ao trabalho, elas homenageiam as categorias. Dia do professor, dia do operário, dia do mecânico. Pera lá, eu vou falar sobre dia do mecânico na minha escola? Vai! Está dando aula de física, olha que maneiro. Mecânica. Por que isso tem a ver? Por que eu estou estudando dentro dessa aplicação? O que é que tem na prática aí? O que é que tem na prática? Como é que os mecânicos utilizam a física? Porque o mecânico não é um médico de carros, simplesmente. Mas você relaciona. Vamos falar das profissões da saúde, do médico, mas não só do médico, do enfermeiro. Do técnico de enfermagem. Do nutricionista. Que são oportunidades ímpares. A gente sabe que a gente tem muito elitismo nas profissões, né? Existem poucas profissões que são ditas de status e outras que são até menosprezadas pela grande maioria. E eu acho que em países desenvolvidos que a gente vê, que há a valorização de todas as profissões. Lógico que sempre vai ter um pouco de status em algumas, mas eu acho que é importante a escola estar valorizando todas as profissões, independente de ser de nível superior ou não. Cada um tem a função, cada um tem sua importância dentro da nossa sociedade. A gente tem que valorizar isso e mostrar para eles isso, entendeu? Até porque o aluno tem que conhecer essas profissões. Eu lembro de eu me preparando para fazer entrar no ano de vestibular, no segundo ano, primeiro ano, e a discussão que eu tinha com os meus colegas era advogado, engenheiro e médico, mas tem vários tipos de engenheiro. Nem todo mundo que é médico nem todo mundo que trabalha na saúde é médico. Opa, um fisioterapeuta não é médico, será que não é mais tua área? Então, assim, a oportunidade de você mostrar para o aluno que não existe somente essas profissões típicas, que existem outras e que elas estão na sociedade. Por exemplo, dia 1º de março agora foi o dia da proteção civil e a gente podia falar sobre tantas profissões relacionadas a isso, por exemplo, bombeiros, por exemplo, enfermeiros de urgência, né, SAMU, por exemplo, guarda civil, e não fala por quê? Porque não sabe que existe. E a gente tem que resgatar isso. Então, o calendário de datas comemorativas é um calendário que, por algumas pessoas, não digo por todas, claro, conseguiu ganhar em votos e virar uma lei que essa data tem que ser lembrada. Então, a gente tem que fazer com que essa data, claro, né, dentro da sua criticidade, você vai analisar as datas comemorativas e vai ver o que funciona, o que não funciona. É parte da formação social desse estudante.
E o legal que a ideia da data é que você pode adaptar à sua demanda ou ao que você quer trabalhar dentro de sala de aula. Como ele falou, o dia do mecânico ele pode ser trabalhado por um físico, por uma aula de física, mas também pode ser trabalhado uma aula de história. A questão dos operários pode ser trabalhado de diversas maneiras. Então, cabe ao professor realmente ter essa visão de utilizar esse artifício da data comemorativa para trabalhar os temas que ele acha interessante, além da questão social em si. Exato. Trazer a história para o cotidiano do aluno e pegar do cotidiano do aluno, de coisas que ele está vivendo, que é a data, e fazer com que ele se dê dimensão de que aquilo lá existe. Mas fazer isso de uma maneira correta. Ou seja, relacionado ao conteúdo, relacionado às práticas, interdisciplinar, com projetos de leitura, projetos de escrita. Porque não é só mencionar e dar, feliz dia dos pais. Eu tinha um professor muito bom, professor de história, que toda aula ele dizia assim, feliz dia do descobrimento do Brasil, feliz dia... E eu achava aquilo lá massa, mas eu acho que a gente tem que aprofundar isso, não é parabenizar. Exato, até porque todas essas datas e todos esses temas, eles têm uma história por trás dentro da nossa sociedade. E quando a gente não sabe dessa história, a gente acaba perdendo identidade, a gente acaba cometendo novos erros, a gente acaba não tendo uma real noção de como julgar determinado fato, porque a gente não sabe do passado. E essa ideia das datas comemorativas também é boa para trazer esse background que a gente precisa para se tornar um bom cidadão, entendeu? Como algumas pessoas falam, não houve ditadura. Gente, os fatos estão aí, a história está aí. Então, por que está acontecendo esse tipo de discussão ainda? Por que há discussão sobre a vacina ser boa ou ruim? Porque é a falta de informação. E eu acho que a escola está aí para realmente reforçar essas informações e está retomando isso em diferentes oportunidades, não só em determinada série, em determinado ano, ao longo da formação do aluno. Então, é meio que um triângulo, né? E o grande lance é fazer com que o aluno tenha engajamento e protagonismo dentro do calendário. Fazer com que o aluno possa escolher as datas comemorativas também, que tenham a ver, que ele queira debater, que ele queira fazer, e proporcionar, no fim de tudo, a identificação. Fazer com que esse aluno encontre diferentes grupos, diferentes profissões, diferentes datas, que ele se identifique, que ele queira discutir, que ele tenha propriedade no fim do processo para ser um cidadão formado. E até por isso que a gente trouxe o e-book, né? Então, tá aí a capa do e-book. O que a gente tem que potencializar disso tudo, certo? A gente tem que ter práticas de letramento. Letramento é a ideia de aprender sobre a cultura, letramento social, sobre como é que essas datas têm a ver com a realidade do aluno, o que ele pode produzir de escrita que vai ajudar ele no dia a dia. E também a gente tem que ter a dimensão de que tudo isso que está sendo produzido e proposto é feito de uma maneira coerente. Por isso que no e-book a gente coloca ali um desenvolvimento pensado, né? Então, a apresentação, brainstorming, e o brainstorming feito de maneiras diferentes, mas em geral simples, para que você, professor, possa incrementar se quiser, mas que em uma sala com giz você consiga desenvolver com seus alunos a maior parte deles. Um exercício simples de brainstorming que se dá por realmente fazer com que todos os alunos comecem a se sintonizar com o assunto, porque você só aprofunda um assunto se você conseguir gerar essa sintonia. Um exercício de brainstorming que pode ser uma aula inteira ou pode ser apenas 15 minutos, depende de como você vai desenvolver essa elaboração. Em seguida, a atividade de leitura. Porque não existe disciplina que não tenha a ver com leitura. Se teu aluno não lê, ele não sabe resolver problema de matemática. Se teu aluno não lê, claro, ele sabe por outras capacidades, mas ele não consegue resolver um problema escrito de matemática. Ele não consegue interpretar, ele não consegue raciocinar a lógica, ele sabe fazer a conta, talvez. Então,
tem que fazer, tem que exercitar. E para isso, a gente traz diferentes gêneros, a gente trabalha com relatos, a gente trabalha com manual, a gente trabalha com vídeo. Então, a ideia é progredir, porque exercício de leitura vai além do código escrito, muitas vezes. Por fim, a atividade de produção textual, trabalhando escrita colaborativa, trabalhando desafio, trabalhando letramento digital, trabalhando produtos que no fim esse aluno se abraça e diga: fui eu que fiz, isso daqui tem meu sangue, é o meu grupo, é a minha identidade, ou eu produzi algo que manifestou o interesse da comunidade, ou eu produzi algo que afetou a comunidade, que modificou a comunidade, que construiu essa comunidade, que é algo que muitas vezes falta nos nossos alunos. Exatamente. O legal dessa questão de trabalhar com essas atividades e fazer o aluno estar protagonizando a temática, a aula, estar fazendo ele produzir, ele ver os resultados, tem um impacto muito grande na dinâmica do aprendizado do seu aluno, na autoestima dele, né? A questão do engajamento, a questão de estar trabalhando temáticas que tem a ver com o cotidiano dele, que tem a ver com questões sociais importantes que devem estar sendo debatidas e debatidas novamente. Então, tudo isso é algo maravilhoso, realmente, de trabalhar em sala de aula, de trabalhar na escola. E você tem que, obviamente, fechar esse ciclo de atividades. Então, a ideia dos feedbacks também, a gente pesa bastante como final do ciclo o feedback. E daí, feedback que o aluno participe, feedback que seja mostrado para a comunidade, feedback que ele veja o resultado tendo frutos, feedback que ele coloque a cara a tapa. É claro, a gente protege a face do aluno, mas a gente arrisca também, para que esse aluno veja que o que ele faz influencia, é ida e volta. E isso pesa bastante. Toda a construção foi feita com muito carinho. Esse já é o nosso quinto e-book, publicado. A gente está trabalhando já no do próximo mês, no de maio, então vai ser algo muito legal de maio. Maio que tem o Dia das Mães, tem o Dia do Trabalho, tem muita coisa punk, mas esse tá recheado. Dia do Índio, Dia do Descobrimento do Brasil, são apenas alguns que a gente está trazendo para vocês. Então, vai lá, vê, me diz o que você acha. E constrói com a gente também. Diz o que a gente tem que melhorar nessa caixa de comentários. O que a gente tem que melhorar, porque o próximo tem que vir mais ainda a tua cara. É isso, né? É isso, gente. Dê um joinha no vídeo. Compre o e-book. Compre o e-book. E vamos conversar mais sobre datas comemorativas. Coloquem as dúvidas de vocês. Em especial, a gente está usando teóricos dentro do nosso contexto, então, dentro do que a gente domina, mas, obviamente, a gente avança. Então, a gente já foi para a sala de aula invertida, já foi para estudo de gênero, ensino de gêneros. Então, a gente começou a seguir as sugestões de vocês para deixar cada vez mais amplo. E também, acho que nesse a gente conseguiu dar um gás para a interdisciplinaridade, né? Sim, então, a gente conseguiu propor realmente atividades que diferentes áreas podem trabalhar e é muito legal eu sei que a interdisciplinaridade é algo um pouco utópico em algumas escolas, às vezes na dinâmica, né? Mas eu acho que tem que ser uma tendência dentro da sala de aula, tem que se buscar isso. E o e-book tem essa proposta. Tá. Fechando de novo, compre o livro, obrigado, dê joinha, tchau!